Muito bem, e agora está na hora da gente finalmente tratar dos nossos 23 anos. Porque, apesar do nosso aniversário ter acontecido na segunda-feira, eu sou meio supersticioso, sabe? Eu não gosto de comemorar as coisas antecipadamente, não. 22 de agosto de 1999 foi o início oficial da história dessa igreja. Algumas das pessoas que estão aqui presentes estavam lá. Quem é que estava lá no dia 22 de agosto de 1999? Ninguém. Ele não estava, eu também não. Olha só que coisa. Nenhum dos membros fundadores, pela manhã havia, tá? Pela manhã tivemos aqui alguns membros fundadores. Mas agora, nós que estamos reunidos aqui, nenhum de nós esteve presente naquele dia em que essa igreja foi organizada oficialmente, foi constituída como uma instituição religiosa sem fins lucrativos, a Igreja Batista Orla Sul, com CNPJ, etc, etc. Eu e minha família nos juntamos a essa comunidade, essa família igreja, 1 ano e meio depois, em fevereiro de 2001. E quando eu fui procurar fotos dos aniversários para colocar o nosso mural ali, eu vi muitas pessoas, eu vi muitas atividades, das quais eu participei, pessoas com quem eu convivi, pessoas, algumas delas que nem estão mais conosco, que já partiram para o Senhor. E isso me trouxe saudades. Isso me trouxe saudades. É como uma viagem no tempo. Ficar olhando durante muito tempo, várias fotos, sequências de fotos, você vendo crianças pequenas crescendo aos poucos, quase como um time-lapse, né? Ao longo de anos a fio, adultos hoje que eram crianças há 20 anos. E isso realmente mexe com a gente, ou pelo menos mexe comigo, né? E por falar em saudade, essa palavra é praticamente uma exclusividade do português. A sua origem é latina, portanto, outras línguas latinas também têm essa palavra, mas não com o mesmo significado que ela tem no português. Um significado assim, uma dor por uma ausência, que a gente até tem um certo prazer em sentir. Uma coisa meio masoquista, né? Vejam, isso é tão intenso no nosso idioma, na verdade, na sociedade portuguesa, mais nos patrícios do que conosco, aqui no Brasil, que lá em Portugal eles têm um gênero musical especificamente voltado para a saudade, que é o fado. Eu não conhecia muito de Portugal, não, mas quando a minha filha foi estudar lá, eu acabei me envolvendo um pouco com a história deles e fui fazer um mestrado da história de Portugal, para entender um pouquinho mais como é que aquilo funcionava. Aliás, nós aqui no Brasil, bem que deveríamos também estudar a história de Portugal, para entendermos um pouco as nossas origens, né? Infelizmente, a gente não está estudando nem mais a história do Brasil, né? Mas isso é outra história. Enfim, e eles realmente têm uma história gloriosa. Portugal, apesar de um país pequeno, eles conseguiram feitos fantásticos, feitos impressionantes. Mas tudo passou, tudo acabou. E eles sabem que a possibilidade disso voltar, essa glória toda voltar a acontecer é muito pequena. Então eles acabam vivendo, olhando para trás. Eles assumem essa postura saudosista. E aí eu lhe pergunto, você é uma pessoa nostálgica? Você é uma pessoa que fica olhando muito para o passado, se lembrando das alegrias, das glórias do passado? Cuidado! Não tem nada de errado em si mesmo, em sentir saudades, em lembrar do passado, em reviver as situações do passado. Mas a nostalgia
a permanência intencional no passado pode ser paralisante, pode impedir que você olhe para o futuro, que você utilize o presente para construir o seu futuro. Porque o futuro, é verdade, a gente ainda não tem, mas o passado a gente também não tem mais. O que nós temos é o agora. E as decisões que tomamos agora vão influenciar no nosso futuro. E se não tomarmos as decisões certas agora, quando chegarmos amanhã, olharemos para hoje e pensaremos, se ontem eu tivesse feito isso. Então, em vez de esperar chegar amanhã para olhar para hoje e pensar que ontem você poderia ter feito alguma coisa, faça algo. Não fique preso no passado, ou você colocará o seu futuro em risco. Portanto, nesse dia em que comemoramos os nossos 23 anos de existência, ao invés de ficarmos olhando para o nosso passado, cheios de realizações, de atividades, né? Quem aqui que já está há mais do que 5 anos nessa igreja não se lembra do limãozinho? Né? Do nosso retiro de carnaval fantástico, aquelas noites viradas, jogando War. Né? Cadê o Bruno? Então, eram momentos fantásticos. Tivemos. Talvez a gente possa voltar a ter, não sei. Mas nós agora precisamos buscar em Deus a inspiração e a capacitação para construirmos o nosso futuro. E para buscar na Bíblia a direção de como agir dessa maneira, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Porque Neemias foi um homem de Deus que estava na hora certa, no lugar certo, e ele soube procurar em Deus a capacitação necessária para contribuir para a mudança do futuro. E tudo isso porque ele foi despertado para o que aconteceu no passado. Então, em Neemias capítulo 1, nós lemos assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E aí, gente, como é que está a nossa cidade? Só que eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas a fogo. Versículo 4, enquanto ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Que notícias terríveis! Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, depois de dias de lamento, dias de fado, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Não estou pedindo por mim, Senhor, estou pedindo pelos teus servos, dia e noite diante dos teus servos, Senhor, Deus poderoso e misericordioso. Ouça o meu pedido pelos teus filhos. Começo confessando. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos
pecado contra ti. Temos nos afastado dos teus caminhos, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. Como eu disse no início, não basta dizer que ama, é necessário agir. Se vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei. E os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. E então, vamos ler juntos, projetado ali em Neemias 1:11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze o que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem que é o rei. Porque Neemias era o copeiro do rei. E aí depois a história de Neemias mostra exatamente que este homem, movido pelo impacto das informações referentes à história passada da sua família, os israelitas, ele foi até o rei e conseguiu do rei a capacitação para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E isso é toda uma outra história. Mas o fato é que a reconstrução começou com uma decisão. A decisão de fazer algo aqui e agora. Quando Neemias soube como estava Jerusalém, ele chorou, ele se lamentou, ele olhou para o passado, ele se lembrou das histórias que contavam de como era magnífico o templo de Salomão, como eram majestosas aquelas muralhas. Ele chorou diante disso tudo. Nós podemos olhar para o nosso passado, não só da nossa igreja, mas até da nossa vida mesmo, né? Já tivemos muito mais, muitas pessoas já tiveram momentos muito melhores do que os que estão vivendo hoje. Olha para o passado e chora. Oh, mas a minha vida foi tão melhor no passado. E chora, isso é natural, se lamenta. Mas Neemias não ficou preso no passado. Neemias clamou ao Senhor e buscou no Senhor. Primeiro, pedindo perdão pelos seus pecados, por quaisquer coisas erradas que ele tivesse feito. Mas em seguida, pediu pela misericórdia de Deus, pela capacitação de Deus. E aí eu pergunto para você, o que você faz quando você olha para o seu passado ou para o passado da nossa igreja e sente que já fizemos muito mais do que estamos fazendo hoje? Já fomos muito mais do que somos hoje. O que você faz diante disso? Você vai procurar outra igreja? Por favor, não faça isso. Ore, clame ao Senhor. E se isso acontece na sua própria vida, você não tem como procurar outra vida, né? Então você vai ter que clamar ao Senhor. Não adianta ficar se lamentando pelo que foi embora. Como diz o velho ditado, né? Não dá para chorar sobre o leite derramado. Está derramado, já era. Agora é buscar em Deus, primeiro o perdão e depois a capacitação. Neemias reconheceu que ele não era digno e muito menos capaz de mudar a realidade de Jerusalém sozinho, mas ele confiou no Senhor. Confiou no Deus que tinha o poder para intervir.
em quaisquer situações, e naquela situação em particular, em quaisquer situações e na sua situação em particular também. Tanto que ele disse, né? Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. E além disso, Neemias, de uma forma muito inteligente, ele se baseou nas próprias promessas de Deus, na confiança de que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E Neemias conhecia muito bem a promessa que Deus tinha feito para Jerusalém, enquanto a cidade estava cercada, prestes a ser destruída. Exatamente a situação em que ela se encontrava. 70 anos antes, a cidade cercada, um outro profeta, Jeremias, pelo poder do Espírito Santo, disse o seguinte, em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Se você quiser abrir sua Bíblia, Jeremias 29, versículo 10. E veremos a promessa de Deus para Jerusalém enquanto a cidade estava para ser destruída. Esse é o contexto dessa promessa. A destruição era iminente. E não havia escapatória. Ela viria, ela aconteceria. Versículo 10 de Jeremias 29. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, da permanência de vocês na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Não adianta clamar antes, vai ter que se completar os 70 anos. Mas quando se completarem, os planos que eu tenho para vocês, de futuro, de esperança, então eles se concretizarão. E Neemias sabia disso. Porque as profecias de Jeremias eram muito conhecidas. Daniel também cita Jeremias. E aí, com isso, nós vemos no versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E isso fez Neemias. E isso deve fazer você também. Entendam, essa promessa de Deus, de Jeremias 29, 11, o versículo que inclusive colocamos no convite que foi distribuído para... No convite que distribuímos, né, foi colocado exatamente Jeremias 29, 11. A moça do Waze quer participar também, gente. Ué, ela tem direito, pô. É a Siri? É a Siri? Ah, tá bom. Enfim, essa promessa, ela tem um contexto. Infelizmente, em algumas igrejas, em algumas situações, essa promessa é colocada fora de contexto. Como se os cristãos não fossem passar por problemas. Como se as igrejas não fossem passar por dificuldades. Mas entendam, essa promessa, ela foi apresentada no meio da crise. Ela não é uma promessa de que a crise não viria. Ela é uma promessa de que, apesar da crise, passado um tempo, haveria restauração. Deus não impede que aconteçam crises em nossas vidas. As últimas 3 mensagens que vimos aqui aos domingos foram exatamente mensagens de crise. Crise tão profunda que parecia que tudo estava perdido. Mas vimos que a palavra final é sempre do Senhor.
E na presença do Senhor, aquilo que parecia perdido pode ser transformado dentro da vontade de Deus. Então nós sim precisamos ir a essa promessa da Bíblia para a nossa vida, não com a expectativa dela nos livrar dos problemas, mas com a expectativa dela nos inspirar, nos capacitar para sair do outro lado do vale tenebroso e enxergar novamente o sol. Essa é a promessa de Deus. E aí eu lhe procuro, né? Lhe pergunto, você está procurando Deus de todo o coração? Como o Senhor falou que a Jeremias, que nós deveríamos fazer para receber dele justamente essa esperança, esses planos do futuro? Ou você apenas senta e chora? Neemias sentou e chorou. Sentar e chorar não tem nada de errado nisso, não. Mas é sentar, chorar e orar e buscar de todo o coração. Tenha esperança que o Senhor o capacitará a participar da construção de um novo futuro para a sua própria vida. Ou, permitindo o Senhor, quem sabe, trazer você de uma forma mais intensa a participar da construção do futuro dessa família igreja, dessa instituição, deste corpo que se reúne nesse lugar. Já tivemos 23 anos de muitas histórias, muitas realizações, muitas transformações de vida, e nós queremos muito mais pela frente. Eu até pela manhã disse brincando, e vou repetir, que como eu tenho 57 anos, olhando para a soma, né, dos meus 57 com 23, eu pensei, por que não mais 23? Só para completar 80, ficar um número redondo, quem sabe? Eu tenho a expectativa de receber de Deus a capacitação, a ajuda, a força, o ânimo para prosseguir caminhando com essa família igreja em busca daquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus não diz isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Então, gente, é uma promessa de Deus para você, é uma promessa de Deus para essa igreja. Pode sentar e chorar, não tem problema não. Mas então, arrependa-se e clame ao Senhor de todo o seu coração. E por falar em fado, eu, nos anos em que minha filha ficou lá em Portugal, né, como eu disse, me envolvi muito com a história portuguesa, a cultura portuguesa e tudo, achava até que se ela se alongasse mais tempo por lá, né, emendando o mestrado num doutorado, que eu acabaria indo para lá, né? Terminaria lá o meu mestrado e talvez até poderia virar professor lá de História Naval. Só que os planos mudaram, né? Agora ela está em outro país, então de repente vai ter que estudar a história do outro país também, não sei. Mas nesse tempo eu acabei conhecendo o fado, eu não conhecia, nunca me interessei por isso, e sempre achei o fado muito para baixo, né? Muito para baixo aquele negócio. E olha que eu sou saudosista, mas o fado era muito pesado. Até que eu descobri uma cantora, tem uma nova linha, né? Eu não sei como é que se chama isso, mas um novo grupo de cantores de fado que são mais para cima, mais para frente. E me apresentaram uma moça chamada Marisa. E ela tem uma música chamada Melhor de Mim. Eu iria até trazer a música, me convenceram a não fazer isso. Mas eu não pude deixar de colocar alguns versos da música, porque tem tudo a ver com essa realidade do olhar para trás, lamentar-se, mas buscar o que tem para frente. Olhem só, hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que a encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa luta amor.
Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas desse meu lamento. Quebro as algemas desse meu lamento. Não vamos ficar presos no lamento, não. Quebro as algemas desse meu lamento. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. Sei que o melhor de mim está para chegar. Repita comigo. Sei que o melhor de mim está para chegar. Marisa 2:1. Não é porque não está na Bíblia que a gente não pode citar, não é verdade? Gente, as promessas de Deus são assim. Existe um passado, mas não nos algememos a ele. Olhemos para o futuro. Vai brilhar a luz, o dia vai nascer de novo. E nós teremos outros 23 anos pela frente como igreja, em que poderemos voltar a fazer muitas coisas, tocar muitas vidas e fazer a diferença. Concluindo, é muito comum passarmos por momentos de nostalgia ao revivermos as alegrias, as glórias do passado. Mas precisamos ter o cuidado de não ficar paralisados ao olhar para o passado. Antes, devemos buscar no Senhor a capacitação para participar da construção de um futuro, o futuro que Deus tem para nós.